Fala galera, beleza? Aqui é o professor Jonatas Braga e hoje eu vou falar de sociologia. Eu separei aqui os principais conceitos aqui relacionados à cultura e esses conceitos vão te ajudar demais. O primeiro deles é o que é cultura. Eu trouxe uma definição um pouco mais genérica. Cultura é tudo aquilo que o ser humano produz. Então, é importante destacar o quê? Que a produção humana, ela pode ser material, ela pode ser palpável ou ela pode ser imaterial. Então, nós vamos classificar ou dividir a cultura em material e imaterial. A cultura material é aquela que ocupa um espaço físico. Por exemplo, o complexo arquitetônico de uma cidade histórica, Ouro Preto, por exemplo, aqui em Minas Gerais, é patrimônio histórico da humanidade. Então, o complexo arquitetônico, o centro histórico de Ouro Preto, representa cultura material. Agora, a cultura imaterial está relacionada a cultura material está relacionada aos saberes, né? Aos ofícios, por exemplo. Então, se a gente pega o ato de fazer viola ou o jeito de fazer queijo na Serra da Canastra, ou a forma que se faz o acarajé, né, lá na Bahia. Então, aí nós temos exemplos de produções humanas. Só que essa produção humana, ela leva em consideração um aspecto intelectual. Então, o que é patrimônio histórico ali é o ato de fazer e não o produto em si, não o queijo em si, mas a forma como o queijo é produzido lá na Serra da Canastra. Então, ali nós temos um tipo de cultura que é imaterial. Um ponto importante é que não é possível afirmar que existe uma hierarquização entre as culturas, ou seja, não existe uma classificação de importância entre as culturas. Todas as culturas merecem ser respeitadas. E é aí que entra uma perspectiva antropológica chamada de relativismo. O que é o relativismo? O relativismo cultural defende a tese de que toda cultura tem a sua importância, que toda cultura tem a sua validez e que todas as culturas devem ser respeitadas. Então, o ponto-chave do relativismo cultural é entender o outro, entender as diferenças culturais, entender a diversidade cultural a partir do respeito, a partir da tolerância. O relativismo cultural busca contrapor o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É quando eu tomo a minha cultura, as minhas práticas, a minha visão de mundo como referência. Ou eu passo a julgar que aqueles que não se enquadram nas minhas práticas culturais são inferiores. Né? O relativismo cultural é o oposto do etnocentrismo. O etnocentrismo prega que uma cultura é parâmetro para outra. Então, foi o etnocentrismo que levou muitas pesquisas a caminharem numa tendência bem preconceituosa. Por exemplo, aquelas primeiras reflexões antropológicas lá no século XIX, que partiam do princípio que existia uma civilização, existia um povo civilizado e um povo primitivo. E o povo primitivo estava no estágio anterior, mais atrasado que aqueles civilizados. Né? Então, o etnocentrismo é uma perspectiva antropológica que foi superada pelo relativismo cultural. Só que é importante destacar que existe um parâmetro mundial, né, que são os direitos humanos. Então a cultura ela tem que ser respeitada, mas deve ser preservada também a integridade humana. Então, outro conceito importante aí nos estudos culturais é o conceito de aculturação. O que é a aculturação? É quando elementos fundamentais de uma cultura deixam de existir por influência de outra perspectiva cultural. Então, o processo de aculturação se dá quando uma cultura vai se impondo em relação à outra. Por exemplo, no Brasil, no século XVI, quando os europeus, ali através das missões dos jesuítas, implantaram aqui a primeira estrutura pedagógica formal, a primeira escola, a primeira educação escolar, né, de cunho católica, eles acabaram iniciando um processo de aculturação, porque eles queriam impor aqui práticas culturais sem levar em consideração a realidade social e histórica dos nativos, né, dos índios, né, sem levar em consideração os saberes e o conhecimento de mundo já desenvolvido pelos indígenas. Então, o processo de aculturação se dá quando uma cultura impõe suas ideias e valores em relação à outra. Então, são esses conceitos aí que eu trouxe para você.
Existe mais algum conceito relacionado à cultura em sociologia que você tem dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você, tudo bem? Então ativa o sininho, se inscreva no meu canal e compartilha esse vídeo. Valeu, galera!